Olá, Juliana Herman por aqui em um novo episódio do Mais Conectado Digital e hoje para falar com você sobre 5 dicas de planejamento estratégico. Recentemente a gente publicou no canal algumas estratégias de planejamento estratégico passo a passo, falando sobre cultura, falando sobre filosofia empresarial, falando sobre planejamento na parte de objetivos, ações, mas muitas pessoas têm dificuldade de fazer o seu planejamento estratégico, então hoje eu separei 5 dicas para a gente falar um pouquinho mais prático sobre o que tu pode fazer e como pode ser mais fácil você fazer esse processo. A primeira dica que eu anotei aqui é antecipação. A gente está aí no mês de setembro e a gente precisa já começar a olhar para frente, parar de olhar para trás. Claro que a gente ainda tem que encerrar esse ano de 2020, trabalhar nas nossas ações, mas a gente já tem que começar a pensar o que eu pretendo para 2021, quais serão os meus planos, quais serão as minhas ações, para que a gente já consiga ir construindo isso e chegue lá no início do ano com essa ideia traçada, planejada e alinhada. O segundo ponto é, a gente precisa olhar sempre para um intervalo de curto prazo. Porque se tu parar para pensar agora, esse ano a gente teve esse processo de pandemia que ninguém imaginava que fosse acontecer, então muita coisa a gente precisa ter flexibilidade. Não adianta eu olhar lá muito para frente, talvez daqui a 10 anos, porque eu tenho que ter esse ajuste às vezes no meio do caminho. Então procura olhar para um intervalo de 2, no máximo 5 anos, para que você consiga ter mais tranquilidade de conseguir ter ideias mais claras do que pode acontecer ali na frente. O terceiro ponto que eu anotei é: coloque tudo no papel. Nós gestores temos o hábito de achar que a gente tem as informações na nossa cabeça e que aquilo ali é o suficiente para a gente conseguir executar um processo. E não, a gente precisa transformar as nossas ideias em um planejamento. Então a gente precisa transportar isso da nossa cabeça para um papel, para uma planilha, para um formulário padrão de fazer planejamento estratégico. Eu preciso tirar essas informações para que elas sejam possíveis de serem atingidas. Então, tirando da minha cabeça, eu vou conseguir detalhar quais são as minhas metas, quais são as minhas intenções, como eu vou fazer, que ações eu preciso fazer, em todos os processos de um planejamento. Eu posso definir quem serão os responsáveis e eu também posso ter mais flexibilidade para conseguir delegar esse processo e conseguir atingir os resultados que eu preciso. O quarto ponto é: monitore sempre. A gente precisa constantemente estar monitorando. Não adianta eu colocar lá no papel e deixar lá bonitinho, tá perfeito o meu planejamento, mas eu não estou monitorando. Se eu não atingir os resultados por falta de monitoramento, de nada valeu o tempo que eu investi desenhando aquele planejamento. Então procure monitorar sempre os resultados e tenha flexibilidade para mudar a rota se no meio do caminho acontecer alguma coisa que você não tinha previsto. Então, o monitoramento ele faz com que a gente tenha mais sucesso nas ações, porque a gente vai ajustando elas no decorrer do caminho. E o quinto ponto é: avalie os resultados. Trabalhe sempre avaliando se você está atingindo os resultados ou não, por que não está atingindo, o que está faltando para atingir, porque é só quando a gente olha para os resultados de fato que a gente vai conseguir enxergar o que realmente está dando certo e o que não está dando certo. E aí você consegue ter flexibilidade para ajustar a rota. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se inscreve no nosso canal para acompanhar os novos conteúdos que a gente está sempre publicando. Compartilha com os amigos, dá um like e até um próximo conteúdo.